Bom, pessoal, continuando aqui a nossa discussão sobre as bibliotecas, eu vou conversar aqui sobre a biblioteca Keypad, tá? Que permite a gente fazer o trabalho com teclados. Ah, e é uma biblioteca semelhante ao caso que a gente tem lá com os botões, tá? Não tem tantas diferenças, exceto talvez a questão de gerar a representação física lá do teclado, tá bom? Só para comentar, né, os teclados que a gente vai trabalhar são os teclados que a gente chama de keypads, né, ou teclados matriciais, que são teclados que eles são meramente um conjunto de botões, tá? Eles não têm nenhuma inteligência agregada ao teclado, como teclados que a gente tem hoje, que são teclados USB, teclados PS2, que eles já geram um padrão de comunicação a partir da pressão da tecla. Os teclados, então, nossos vão ser teclados que meramente são botões, onde a gente vai conseguir detectar se o botão foi ou não foi pressionado, tá? São teclados bem simples, né? Teclados que a gente pode pegar de telefones, por exemplo. E são relativamente baratos e a gente tem várias configurações, né? Talvez uma das configurações mais comuns seja essa, que é a configuração de três colunas por quatro linhas, tá? Mas existe também a configuração de 4x4, configurações numéricas, alfanuméricas e assim por diante, tá? Se vocês tiverem o teclado físico, tá? Um procedimento provável que vocês tenham que realizar se relaciona à identificação da pinagem dos teclados, tá? Então, inicialmente, o que vocês têm? Vocês fazem uma representação gráfica da matriz dos teclados, onde vocês identificam as colunas e as linhas. E basicamente o teste que a gente vai fazer vai ser colocar o multiteste em modo de teste de continuidade e a partir do teste de continuidade ir pressionando as teclas, né, para verificar se existe alguma conexão, por exemplo, entre o primeiro pino e o segundo pino. Então, na prática, o que é o procedimento? Né? Vocês colocam o multiteste na posição de bit, de teste de continuidade, coloca uma ponteira no pino 1 e progressivamente a gente vai colocando a ponteira preta no pino 2, pino 3, etc. Mas antes de trocar a ponteira preta de pino, a gente testa se alguma tecla sendo pressionada gera o bip, né, ou gera a continuidade. Vocês têm que tomar atenção que muitas vezes no multiteste, tá, em razão das características do teclado, talvez vocês não escutem o bip, tá? Talvez vocês meçam uma resistência muito baixa, tendendo a um curto, tá? Justamente representando o bip, mas ele percebe uma pequena resistência, então também tem que ficar atento ao display do multiteste nesse caso. E caso vocês observem que a tecla bipou para aquela combinação de pinos, tá? Vocês colocam na matriz que você criou o número da coluna, que vai ser a primeira ponteira, e da linha, que vai ser a segunda ponteira, tá? E aí vocês repetem esse processo, né? Para todas as teclas, de forma a fazer a identificação de quais são as colunas e quais são as linhas do nosso teclado, ok? Uh, Bom, de forma a verificar a tecla que foi pressionada, a gente poderia tratar todas essas teclas do teclado como botões e simplesmente considerar colunas como saída e linhas como entradas, tá? Ou vice-versa. A gente poderia pegar, por exemplo, a linha como a saída, e a coluna como a leitura, né, do botão, tá? E aí a gente vai fazer o que a gente chama de uma rotina de varredura, tá? Onde a gente vai, por exemplo, aqui pegando no caso o exemplo que eu estou considerando aqui na lâmina, né? A coluna como saída e linha como entrada, mas basta inverter se vocês quiserem fazer. Inverter aqui a leitura de colunas e linhas se vocês quiserem inverter a função, tá? Então, o que a gente faria nessa varredura? Né? A gente liga cada uma das colunas sequencialmente, mantendo apenas uma coluna ativa por ciclo de verificação, tá? E aí a gente vê cada uma das linhas. Então, vocês, por exemplo, vocês ligam a coluna 1 e verificam a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Obviamente, se vocês observarem pela leitura das linhas, por exemplo, que a linha 3 gerou contato, isso significa, dada a combinação, né, coluna 1, linha 3, que a tecla 7 foi pressionada. Tá? Então a gente monta um código, uma rotina, que essencialmente faz a varredura do teclado para fazer a leitura. Tá? E aí a gente pode fazer todo o tratamento também de debounce, de verificação de pressão da tecla, tá? Mas se a gente for concentrar só na questão de varredura, tá? Um exemplo de rotina de varredura seria essa daqui. Aqui eu estou mostrando no display LCD, que a gente ainda nem abordou, tá? Mas é uma mera questão de exemplo. Onde eu estou identificando aqui os pinos das colunas, os pinos das linhas, tá? E basicamente o que nos importa aqui
E vocês notam aqui que eu botei as colunas como saídas e as linhas como entrada com proteção tipo pull-up interna do Arduino, tá? E aí o que eu faço, né? Eu vou fazendo a varredura, né? Eu aciono uma coluna, no caso a coluna 1 está sendo acionada, tá? Aqui é um ativo baixo, porque as entradas são do tipo pull-up, tá? Então eu liguei a coluna 1 e verifico, né, se alguma das teclas foi ou não foi pressionada, retornando a tecla em questão, tá? Então uma vez que nada tenha sido detectado para a coluna 1, eu desligo a coluna 1 e ligo a coluna 2, faço novamente a verificação se alguma tecla foi pressionada e por último eu faço isso para a tecla 3, tá? Essa rotina que é uma rotina bem simples, que ela faz apenas a varredura. Ela apenas percorre o conjunto de colunas e linhas, mas essencialmente toda a estrutura de teclado que vocês tenham vai ter que de alguma maneira conseguir mostrar essa representação, tá? E conseguir apresentar isso para vocês. E aí vocês podem instrumentalizar, ou seja, crescer na estrutura do teclado alguma forma de tratamento do que? De debounce, tá? Que seria talvez a questão mais importante aqui, em razão do bounce, que a pressão da tecla pode gerar. E também, se vocês considerarem que o teclado ele tem um comportamento, as teclas, né, do teclado elas têm um comportamento modelado conforme um push button, a gente também poderia adicionar aqui uma máquina de status representando o tratamento de um push button para cada uma das teclas consideradas. Na prática, pessoal, se a gente considerar que um teclado ali de 3x4 ele tem 12 teclas, seriam 12 botões que a gente pode tratar isoladamente, muito embora quando a gente gera um código específico para o teclado, isso também possa ser otimizado de uma maneira ou de outra. Tá? Do ponto de vista da biblioteca KiPad, pessoal, que é a segunda biblioteca que a gente leva em consideração para isso daí, então a biblioteca KiPad é a segunda biblioteca que a gente vai tratar, né? E é uma biblioteca que basicamente ela faz a mesma coisa que a biblioteca Button fez para os botões, ela faz para os tecladinhos, tá? Vocês têm ali tanto o código para instalação da biblioteca no ambiente do Arduino, quanto uma adaptação que eu fiz para o ambiente do Tinkercad, tá? Então vocês podem obter ela, tá? E é uma biblioteca que basicamente faz uma adaptação, né, uma abstração de um hardware para dentro do ambiente do Arduino para permitir que a gente consiga trabalhar com esses teclados de uma maneira mais simples, tá? Ela é feita essencialmente para keypads, para teclados matriciais, tá? E ela tem como característica poder retornar ou processar, né, a pressão de uma única tecla ou de teclas simultaneamente pressionadas. Que tipicamente, a menos que vocês tenham algum caso muito particular de uso, tá? Não é uma coisa que nos interessa trabalhar normalmente, tá bom? Não necessita de nenhum resistor externo, tá? Então, na verdade, ela vai usar a proteção de pull-up interna do Arduino, que simplifica a montagem, basta fazer a conexão dos pinos e identificar quando a gente inicializar a biblioteca, tá? Todas as colunas não usadas são colocadas em alta impedância, tá? Então ela consegue tratar isso de modo a evitar interferências, né, das outras colunas, tá? E também a gente poderia tratar múltiplos keypads, o que às vezes é interessante, tá? Se vocês querem usar mais de um teclado para permitir a entrada de outros dados, tá? Também é possível, bastando criar um objeto representativo de cada teclado que a gente queira utilizar, tá? A parte mais difícil de uso da biblioteca, essencialmente, consiste em a gente criar uma variável, né, um objeto chamando o construtor da biblioteca, tá? Onde a gente vai ter que indicar uma série de parâmetros. Então aqui eu estou mostrando um exemplo, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente tem que fazer é o quê? Identificar quantas colunas e quantas linhas, tá? Criar um vetor de vetores, né, de caracteres, onde a gente vai posicionar esses caracteres conforme vocês estão vendo aqui em termos de linhas, né? Então a gente está identificando as 4 linhas existentes, cada um dos caracteres correspondente a cada uma das colunas, e aí essa informação na leitura do teclado que ela vai nos retornar, tá? Obviamente aqui eu estou colocando a representação igual, a representação do teclado ali que eu coloquei como exemplo para vocês, mas notem que é puramente arbitrário, né? Eu poderia colocar aqui uma representação de teclas conforme o meu interesse. Então notem que não existe um vínculo físico entre o que a tecla está apresentando, né, e o que ela realmente retorna. A tecla é meramente um botão. Se vocês quiserem colar ali um adesivinho dizendo que a tecla, sei lá, é seta para cima e seta para baixo, vocês podem fazer, tá? E retornar um caractere que representa essa informação. Não tem problema nenhum.
ok? Então esses caracteres aqui são arbitrários de acordo com o desejo que vocês queiram para representar o retorno que o teclado vai gerar. Em seguida a gente tem que declarar um vetorzinho com todos os pinos das linhas, tá? Os pinos das colunas na ordem, né, pessoal, de acordo com a matriz aqui que vocês declararam, tá? E aí o que a gente faz? A gente cria um objeto, uma variável, aí o nome da variável pode ser qualquer um, aqui eu coloquei teclado, né? A gente cria uma variável do tipo keepad, tá? Usando o que a gente chama, essa função especial aqui que a gente chama de construtor, tá? Que serve justamente para inicializar o objeto ou variável, se vocês preferem, tá? Dessa classe, né? Desse tipo. E basicamente nesse construtor a gente faz o que? A gente passa aqui o mapa de teclas, tá? Sempre a gente tem que fazer essa passagem dessa matriz usando essa função aqui makeMap, tá? Em seguida o vetor de pinos de linhas, em seguida o vetor de pinos de colunas e o número de linhas e o número de colunas. A partir desse momento a gente tem uma variável que a gente consegue utilizar, na verdade essa variável tecnicamente a gente chama de objeto, né? Que a gente consegue utilizar para fazer a leitura do nosso keepad. E vocês notaram que não é necessário declarar pinmode, né? Então quando a gente faz a inicialização aqui do objeto aqui XYZ, que aqui está sendo chamado teclado, tá? Basicamente todas as inicializações são feitas para a gente por baixo dos panos. E aí, pessoal, é bastante simples, tá? a gente operar o teclado. A gente não precisa usar o begin, tá? Na verdade, a gente já fez isso na criação, então é uma função aqui que eu estou listando, mas que na prática a gente nunca utiliza. E as funções que a gente utiliza, na realidade, são duas, tá? A gente tem a opção de usar a função waitForKey, tá? No caso ali do nosso exemplo, né? teclado.waitForKey, que ela tem uma característica que não é boa normalmente pra gente, mas que eventualmente, dado o problema que vocês estejam resolvendo, talvez seja interessante, que é o fato que ela vai travar a execução do código literalmente até que uma tecla seja pressionada. Então ela é muito parecida com o que aconteceria num PC, né? Trava totalmente o código, vocês não fariam mais nada, não atualizariam o display, não atualizariam a interface serial, não mexeriam em LEDs, vocês ficam travados sem fazer mais nada do programa até que uma tecla seja pressionada. Então não é muito boa na maioria dos casos. E a gente tem uma outra versão, que é a versão getKey, tá? Que essa daqui é mais interessante, tá, pessoal? Porque basicamente o que vai acontecer? Ela vai tentar fazer a leitura do teclado. Se nada for pressionado, ela vai retornar o valor numérico, né, o número 0, tá? E se algo for pressionado, ela vai retornar o caractere representando a tecla de acordo com a matriz que a gente criou lá no início. Perfeito? Então, gente, o uso do teclado é bastante simples, né? Vocês estão vendo aqui um código exemplo, né? Eu tenho que incluir a biblioteca, como qualquer biblioteca extra lá, né? Que a gente já está usando no Arduino, tá? Eu declaro tudo necessário para inicializar o objeto aqui representando o teclado. E aí simplesmente eu uso aquele objeto, né, com a função que eu quero utilizar. No caso aqui é o waitForKey, que literalmente vai esperar até que a tecla seja pressionada. Se for a getKey, a gente faz diferente, né? Basicamente com a getKey, a gente fica verificando se algo foi pressionado, né? E se algo for pressionado, a gente exibe, por exemplo, ou processa. Enquanto isso, nada for pressionado, a gente continua o resto da execução do nosso código. Aqui, por exemplo, nesse código, eu estou contando quantos loops por segundo a gente está realizando, só para mostrar para vocês que efetivamente o código não fica paralisado, tá? Existem outras funções acessórias, tá, pessoal? Que permitem, por exemplo, verificar o estado da última tecla, se ela foi pressionada, se ela foi liberada, se ela está sendo mantida pressionada, que serve para a gente fazer alguns processamentos adicionais, mas que tipicamente a gente nem precisa usar, porque existem outras funções que permitem esses processamentos adicionais também, tá? Aqui é basicamente uma verificação se a tecla teve ou não mudança de estado, tá? Notem que tanto a função aqui, getState, quanto keyStateChange, tá? Só tem efeito depois que vocês usam as funções getKey ou getKeys, ok? E aqui eu estou mostrando um exemplo só para mostrar que a gente consegue daí, em razão, né, do processamento da tecla, eu consigo verificar que a tecla foi pressionada, eu consigo verificar, perdão, que tecla foi pressionada e ainda o que aconteceu com essa tecla, né? Se ela foi pressionada, se ela foi liberada, se a gente está segurando ela pressionada, tá? Uma parte interessante do teclado, normalmente, pessoal, sendo bem honesto com vocês,
99% do que a gente realiza com o teclado utiliza a função getState. A gente cria o objeto teclado, utiliza a função getState e encerra por aí. A exemplo da biblioteca Button, né? A gente cria o objeto representando o botão e fica verificando se o botão foi clicado ou não. Então não tem nada além desse mínimo normalmente, tá? Mas, eventualmente, vocês podem querer verificar se a tecla está sendo mantida pressionada. Para simular, por exemplo, o efeito que vocês têm num teclado de PC, né? O cara apertou, sei lá, a tecla espaço. Se vocês estão digitando um texto, né? Tu apertou a tecla espaço, dá um único espaço. Mas se vocês mantêm aquela tecla do espaço pressionada, o editorzinho de texto vai adicionando espaços para vocês, né? Então a gente tem uma função que permite que a gente faça algo semelhante. Começa aqui, tá? Nesse caso aqui, essa função aqui permite que vocês configurem quanto tempo em milissegundos a tecla tem que ser mantida pressionada, ou seja, o usuário tem que segurar a tecla pressionada para que a gente considere que ela entrou no estado de hold, que é o estado justamente que indica que o usuário está mantendo ela pressionada. Então, sei lá, eu posso dizer que o usuário tem que segurar por 2 segundos a tecla para que eu considere que aquilo não é um simples clique. Perfeito? Eu posso também configurar debounce, tá? E aí eu também posso trabalhar por eventos, que é uma coisa já diferente, tá? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês. Aqui eu vou deixar isso daqui para vocês. Eu nem vou comentar, tá? Porque é uma coisa tão esporádica que, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me consultar. Mas basicamente esse seria o tratamento da biblioteca quando a gente quer trabalhar com processamento, com a eventualidade de teclas sendo pressionadas simultâneas. Então, que é uma coisa que a gente não faz tipicamente, tá? Mas que poderia ser necessário. Normalmente, quando a gente está digitando um teclado, vocês pressionam uma única tecla. Qual é a situação onde vocês pressionam 2, talvez 3 teclas? Quando vocês pressionam lá o Shift, né, o botãozinho para cima, né, para, por exemplo, botar uma letra maiúscula, tá? Aí vocês têm a situação onde vocês têm 2 teclas pressionadas simultaneamente. Biblioteca permite esse tratamento, né, e ela faz isso usando a função, ao invés de getKey, ela faz usando a função getKeys. Perfeito? E basicamente nesse caso ela retorna true se uma tecla foi pressionada e false no caso contrário. E aí a gente tem que verificar qual tecla foi pressionada por uma função auxiliar, tá? E aí tem inúmeras formas. Eu posso verificar tecla por tecla, né? Passando aqui o caractere representativo da tecla para ver se ela foi pressionada ou não. Eu posso perguntar se na lista de teclas pressionadas uma certa tecla específica foi ou não foi pressionada, tá? Ou eu posso percorrer aqui um vetorzinho, né, de teclas que me permite verificar individualmente o que aconteceu com a tecla depois que eu fiz lá o processamento do getKeys. E aí eu posso verificar se a tecla está mantida inativa, se ela foi pressionada, se ela foi liberada, ou se o usuário mantém ela, está segurando ela, né? Mantém ela pressionada. E com isso, então, eu consigo fazer o processamento de entrada de múltiplas teclas simultaneamente. Tá? Então aqui vocês têm um outro exemplo, né? Nesse caso aqui, eu vou percorrendo a lista, né? E aí a gente vai dizendo o que aconteceu com a tecla. Maravilha? E basicamente é isso a biblioteca, tá, gente? Uma biblioteca bastante simples. O que tem de mais interessante, e é um caso assim, muito, muito particular, tá, pessoal? Seria a gente estar trabalhando aqui com o caso de hold, tá? Só para verificar se o usuário está mantendo a tecla pressionada ou não. E isso a gente consegue fazer de que maneira, né? Justamente setando o hold time, tá? E verificando para aquela tecla, né, o estado dela para verificar se ela se o usuário mantém ela pressionada, e aí a gente cria alguma codificação, alguma maneira de processamento da tecla sendo mantida pressionada, tá? E depende do código que vocês queiram criar para essa situação em particular. Bom, como introdução à biblioteca era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Em seguida eu mostro alguns exemplos de uso da mesma.